sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Este é mais um evento do nosso projeto Feiras do Livro. Hoje nós temos o lançamento do livro Superação Matemática, da autora Neuza Maria Sechete, que é autora também do livro A Anjinha que Perdeu uma Asa. Olá, Neuza, tudo bem com você? Neuza, só vou pedir para você destravar o seu microfone. Destravarei, pronto. Tudo bem com você, Neuza? Tudo bem. Neuza, eu queria começar aqui com você o nosso bate-papo, pedindo para você contar um pouco aqui para a gente sobre você, né? Quem é Neuza Maria Sechete? Muito bem. Tá, a pronúncia é Sechete, Ok. né? Bem italiano, já falamos ali, né? Bem, eu sou mineira, bem da Gema, de Minas Gerais, né? Aqui de perto de Governador Valadares, no Conselheiro Pena, e cresci e fiquei por aqui um bom tempo, mudei para o Rio de Janeiro, mudei para o norte de Minas, viajei para o sul, então foi assim um passeio pelo Brasil, a minha vida. E eu fiz pedagogia na ocasião, há bem tempo, e fiz depois supervisão, depois eu fiz mestrado e doutorado em ciências da educação. E desde 2005, né, que eu utilizo a editora para os meus trabalhos, né, que antes eu tinha publicado alguma coisa em outras editoras, e fiquei procurando alguma coisa para melhorar, não é? Tive alguns descontentamentos e gostei muito da editora, por um acaso, né, que eu fiquei conhecendo a editora, não sei por que carga d'água veio aparecer numa internet qualquer, e eu fui experimentar e acabei gostando, e desde 2005 estou aí até hoje. Tá? Mas eu fiz um passeio, trabalho nos cursos, trabalhei muito com educação infantil, trabalhei no ensino médio, trabalhei no ensino técnicos e trabalhei no superior, aliás, trabalho até hoje no curso superior. Então, trabalhei assim, já aposentei numa faculdade e hoje eu estou quase aposentando na outra, porque nós estamos encerrando o curso de matemática, que é o que vai contar a história do nosso livrinho da superação, né? Que é fruto da nossa sala de aula, do nosso trabalho, da turma de matemática, que está encerrando esse semestre a etapa final do curso. E o curso também está acabando, então nós fizemos isso para fechar o trabalho. Trabalhei algum tempo no norte de Minas também, tá? Como professora de ensino fundamental, trabalhei como supervisora, trabalhei como vice-diretora e trabalhei como coordenadora de curso de pedagogia. Então, assim, um caminho longo na questão do magistério. Sempre na área educacional, né? Sempre, aliás, não é para ironia, eu comecei a fazer direito, né? E, assim, numa brincadeira, meu irmão, que tinha feito também o vestibular, não tinha passado na ocasião, que era um vestibular bem puxadinho na ocasião, né? Aí ele falou assim, você não serve para ser advogada, porque você é metida a ser muito correta. E aí eu acabei continuando, mas eu já era professora, já exercia a função de professora, né? Então, ia unir as duas coisas e acabei desistindo do direito e continuando na maratona da educação. Então, praticamente foi na área de educação, tá? A vida inteira. Para eu comecei a trabalhar em salas de aula menor de idade. Sabe? Eu ainda não tinha idade suficiente, eu já estava na sala de aula. Então, imagina, tem um bom tempo, né?
Um bom tempo, eu já aposentei no estado, aposentei na escola particular, na faculdade particular, e já estou saindo de novo de outra. Certo. Neuza, conta pra gente, então, como foi que nasceu o projeto para esse livro, né? Superação Matemática, que é o que você está lançando hoje. Sim, Fala do livro pra gente. esse livro é assim. Eu já falei anterior que nós temos uma turma de matemática e hoje ela está no 8º período, encerra esse mês e vão partir no trecho. E todo ano, nas turmas de matemática, quando é o último período, eu costumo fazer alguma coisa em homenagem àquela turma. E essa é a última turma que o curso acabou. E eu pensei, o que eu vou fazer para garantir uma coisa mais perene? Porque as outras coisas a gente fez algum material que ainda tem na faculdade, mas assim, eu queria alguma coisa mais que durasse mais, que alguém levasse para casa e que tivesse uma recordação a longo prazo. E daí a gente trabalha num laboratório de matemática, onde a gente como eu trabalho didática, trabalho práticas de matemática, de geometria, álgebra, trigonometria, eu pensei e conversei com essa turma para a gente fazer. Vocês topam me ajudar a construir, não é? A organizar um livro com a atividade que vocês fazem dentro da sala de aula, do curso de prática de geometria e álgebra, que foi ano passado. Né? O período passou o ano passado. E a turma não só topou, como ficou, né, eufórica. E a partir daí eu comecei a escrever. Fora que a gente tinha, na época, um coordenador assim, excepcional, e colegas também, né, Laís, está aí para comprovar. A gente teve, assim, um coordenador que deu força total para que a gente fizesse esse trabalho. Então, esse trabalho, ele surgiu, assim, com essa intenção de deixar uma recordação da última turma do curso de matemática, né? Aqui na dedicatória, nós temos o nome da turminha, ela é bem pequenininha, então nós temos o nome da turminha, que faz parte, que contribuiu para Para o projeto. o projeto desse livro. Então, o que surgiu foi isso. A gente trabalha muito a questão de lúdico nessa disciplina. A gente trabalha as mágicas da matemática, a gente trabalha todos os truques e aquelas coisas que quem não entende um pouquinho da matemática fica extasiado, pensa, mas é um bruxo, ou é uma bruxa, um professor de matemática, né? E a gente sempre faz, dentro desse laboratório, encontros com professores da rede pública, rede particular, aqui do Vale do Aço, nós estamos falando de Patinga, para fazer esse trabalho, oficinas, né, cursos, etc., com esse material. E a gente, às vezes, tem professor antigo e que fala, gente, isso só pode ser bruxaria, porque não tem como surgir uma coisa dessa, assim, do nada, não é? E você adivinhar as coisas, você dar esse nó igual você deu. Então, a gente trabalha esse tipo de situação até para amenizar, não é? Aquela matemática árdua, né? Sofrida, e que a maioria não gosta. Então, esse livro ele é feito para professor, não é? Naquele momento onde o professor está sufocado e não consegue mais o que fazer, para dar uma aliviada, ele abre e faz uma mágica dessas aqui. Né? E daí eu aproveitei, a gente confecciona um portfólio onde todos vão, as atividades são colocadas, para cada aluno ele tem uma pasta, né? E dessa pasta eu tirei algumas atividades que os alunos gostaram mais na ocasião e os coloquei aqui. E assim, a gente formou o livro. Bacana. Ô, Neuza, o seu João Scortese quer fazer uma pergunta para você, e depois dele tem o Eliakim Batista, que também quer fazer uma pergunta. Seu João, Por pode. favor. Na realidade, viu, são duas perguntas. O primeiro é sobre a capa do livro. Por que superação? Dá até para imaginar, né? Porque não é fácil você, como professor, né? Agora, a segunda é uma curiosidade. Eu já dei aula
em cursos de especialização, mas nunca dei aula em faculdade, nem em ensino médio, né? Sim. Como é que são os alunos hoje? Você, olhando na sua longa carreira de profissional da área, é mais fácil? É mais difícil? Como é que você vê o ensino? Então, é um monte de pergunta, mas, na realidade, não dá para a gente separar tudo isso, né, Neuza? São coisas Não dá. importantes. Né? Então, eu estou tratando primeiro sobre a capa, superação. O que é isso? Eu sei que você está me contando que foi, digamos assim, um trabalho que você quis deixar registrado como memória, né? Mas, por trás de tudo isso, o que você está superando? O que os alunos superaram? Ah, tá. É por aí. Fiquei curioso. Tá. A questão da capa é o seguinte. Primeiro, deixa eu falar só um pouquinho da ilustração. Essa ilustração, geralmente, a editora faz para a gente, não é isso? Esta aqui, eu quis colocar essa aqui, eu pedi um ex-aluno, meu aluno do curso de filosofia, que eu trabalhei em 7 licenciaturas, incluindo a filosofia, e essa capa, esse aluno, ex-aluno, que já é professor na rede pública aqui, ele fez para mim, eu até achei um pouco infantil, mas deixei assim mesmo, porque essa superação é super ação. É uma matemática ativa, sabe? Então, dentro da sala de aula, quando a gente começa a trabalhar, os alunos, lá na nossa sala, ela tem bancadas, ela não tem banquinhos e cadeirinhas. É uma mesa grande com as cadeiras ao redor, onde todo mundo fica um ao lado do outro e não um atrás do outro. E nosso trabalho ele é feito com muita movimentação, tá? A gente não fica preso e sai cálculo, viu? Sai cálculos. Sai, menino. Diante de, por exemplo, nós fizemos algumas atividades que eu não as tenho aqui agora, de origami, para trabalhar a trigonometria. Então, cada parte que nós íamos confeccionando, os alunos iam formulando matematicamente as operações, as fórmulas, tá? Que a gente confeccionava para poder trabalhar um origami. Então, essa superação é uma superação, e a superação, como eu falei, tem duplo sentido. Ela tem a intenção de superar aqueles obstáculos que o coitado do professor tem passado numa sala de aula convencional, quando ele enche o quadro de expressões, de contas, de fórmulas, e o aluno fica enlouquecido, não é? É um meio dele extravasar e superar aquele momento que ele não dá conta mais, e o aluno, não, porque a maioria de alunos não gosta de matemática, a gente já pesquisou e já viu isso, não é? Uma boa porcentagem detesta matemática. Meu primeiro livro fala exatamente sobre isso. Então, essa superação ela tem esse duplo sentido. Quanto à educação de hoje, né? De hoje e de ontem, não sei qual que é a pior. Não sei. Não sei. Qual foi a outra pergunta, Scortese? É sobre exatamente isso, sobre a educação, lidar com os alunos, né? Porque hoje, para você segurar um aluno numa sala de aula, deve ser 1000 vezes mais difícil do que antigamente, tá certo? Porque antigamente pegava pela orelha, puxava, botava no plano de castigo e resolvia. Hoje não pode. Hoje, se você puxar pela orelha, pronto, vira agressão, né? Então, você praticamente trilhou todos os caminhos, pegou toda essa grande transformação da educação no Brasil, né? Então, eu queria a sua opinião. Com certeza é mais difícil, mas eu gostaria de escutar isso de você. Eu tenho uma experiência, eu trabalhei no norte de Minas, e numa escola pública.
E na ocasião, vou nem falar a data, tá, gente? Mas, assim, é um bom tempo, é um bom tempo. Eu morei lá um bom tempo, no norte de Minas, eu não conhecia, não sabia que Minas tinha uma parte daquela, né, de pobreza, de sofrimento, que é o norte de Minas, que já é quase Bahia. Então, lá, eu trabalhei durante 6 anos numa escola pública, e essa escola pública, e não só essa, como as outras na ocasião, tinha que fazer um teste, tipo um vestibularzinho, para entrar na escola pública de ensino fundamental. Então, o que é? Nessa ocasião, nessas turmas, a gente tinha os melhores alunos da ocasião. Todas as pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor iam para a escola pública. Aqueles que eram mais fraquinhos, pobrezinhos, iam para particular. Agora, olha que ironia. Foi o inverso. Inverteu. Não é? Então, assim, nessa ocasião, eu sei que eu trabalhei para os alunos, gente, mas uma coisa maravilhosa trabalhar na escola pública. Alunos, primeiros todos selecionados, tudo com nota boa, aluno estudioso, não tinha problema. Aí, hoje, é o inverso, né? Agora, no curso superior, a coisa muda de figura. Eu trabalhei em curso das licenciaturas também, filosofia, letras, matemática, história, geografia, filosofia, já falei, biologia, todos os cursos de licenciatura, normal, tudo isso. Cada curso, ele tem um perfil, não é? Agora, é melhor, no curso superior, você não tem aquele problema de ter que pegar um aluno e bater, não é? A gente nem bate mais, né? Tá? Então, hoje não se bate. Mas as dificuldades que a gente encontra no superior ou no médio é um pouco parecido. Até porque hoje, nessa turma, por exemplo, nós temos uma meninada fazendo esse curso superior. Por exemplo, há tempos atrás, os nossos alunos, eles tinham mais idade. Eu tive aluno na biologia de 65 anos. Né? No curso de matemática, eu tive alunos que já eram aposentados de usinas, e eles iam fazer um curso superior, né? Depois de aposentados. Tive vários engenheiros que resolveram fazer matemática, vários alunos de matemática depois resolveram fazer engenharia. E trabalhei alguma disciplina de humanidade nos cursos de engenharia da outra faculdade que eu trabalhei anterior a essa, e que não dava muito trabalho, não. Então, assim, isso é muito relativo, e hoje é lógico que no ensino fundamental é mais penoso ainda, porque o ensino fundamental, principalmente quando é no curso de matemática, estamos falando no curso de matemática, né? A disciplina de matemática, que o aluno já olha, já detesta. A gente recebe alguns alunos lá na faculdade, da região, aí eles depois, antes, não, de matemática, não. E depois que eles passam pelas brincadeiras matemáticas, vendo que nós fizemos o ano passado um café e cultura matemática. E foi um show, sabe? E mostrando que naquele café que a gente estava tomando ali, nós temos um café delicioso lá, bem gostoso, quanta matemática a gente tinha naquele café daquela noite. Foi um café filosófico, só que envolvendo matemática. Tá? Então, assim, cada dia que passa, a educação, como ela é mais comercial, não é? Hoje é mais comercial, então ela perdeu a essência de educação. Né? Certo. E o bacana desse livro, né, Neuza, é um livro que você escreve para professores, é um livro de apoio para professores, onde você colheu aí, foi em parceria com pessoas que estavam com você em sala de aula, né, em processo de formação para matemática, e você coloca como um material de apoio para os professores, né? E eu achei interessante quando você fala dessa questão da superação matemática,
porque a gente já pensa logo na questão do aluno que tem dificuldade, mas você traz um outro ponto de vista que é Outro o ponto professor, né? A dificuldade do professor de ensinar matemática. Bacana isso, né? isso. E essa superação, ela é mais para o professor, até porque ele está enlouquecido dentro da sala de aula. Às vezes a gente faz um encontro com o professor e fala, a gente não sabe o que fazer na sala de aula, com os alunos que não querem nada, e a matemática é pior ainda. Então, assim, ele vai abrandar, falei, cada vez que ele quiser. Aí, às vezes, a gente explica. Da pausa, por que nossas aulas são 50 minutos? Porque aluno não aguenta escutar professor mais que um minuto por idade, não é isso? Até uma certa idade, depois para, tá? Não é isso? Então, quando é criança, a gente organiza que, assim, que, aliás, eu coloquei na minha teoria, meio minuto para cada idade da criança pequena, porque ela não fica 2 minutos fazendo uma atividade só, não é? E os adultos não escutam, só escutar mais que 10, 15 minutos, não. Depois ele se perde, não é? Bacana. Aí ele dá Legal. uma pausa. Por que não pausa e recomeça, não é? Então, a pausa seria, assim, uma pausa para relaxamento. E essa pausa para relaxamento, ele faz uma mágica, né? Aqui tem várias mágicas, ele faz uma mágica. E os meninos, não, professora, você é uma bruxa, né? Porque isso só bruxaria para fazer isso. Aí ele acalmou, você recomeça, né? É E o, muito ba- bom. e o bacana é que isso que a Neuza está falando da mágica, que inclusive é a ilustração que tem aqui na capa do É da livro, mágica, né? dentro do livro tem alguns exercícios, né? E alguns exemplos Faz. que você passa para os professores, né? Do que eles podem apresentar em sala de aula para os alunos, né? Ô, Isso, Neuza, eu algum... ia... Oi, pode falar. Não, pode. O Eliakim Batista, ele tem uma pergunta para fazer para você. Vamos lá, se eu souber responder, né, Liac? Olá, Neuza, como vai? Oi. Tudo bom? É um prazer ter esse lançamento aqui contigo. Eu via você várias vezes ali pelos contratos, pelos papéis na editora, e depois que nós começamos a fazer esses encontros virtuais, eu percebi que você sempre estava ali presente conosco. E agora conhecer a professora Neuza é um prazer, porque eu também venho de um curso, eu sou de letras, então também venho de um curso aí voltado para essa área. Eu acredito muito na educação. E o seu livro Didática, né, que é o título, é um livro muito, muito rico. Parabéns. Eu tenho só a te agradecer e te parabenizar pelo livro. Muito obrigada. Imagina. É possível ver que você é uma professora um tanto quanto dedicada. Aí eu gostaria de perguntar, você vê na educação a sua vocação? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, muitos cursos de licenciatura vêm sendo fechados. Uhum. O que você acha do futuro do professor no país? Pois é, a minha preocupação é essa também. Primeiro, quanto a mim, eu falei anterior que eu cresci numa sala de aula. Eu fui para uma sala de aula menor, não tinha idade, né? Eu tive que ir para uma sala de aula por emergência, porque no lugar onde eu morava não tinha professor, e eu continuo pequenininha, né? Então, quando eu fui para a sala de aula, eu e os alunos éramos do mesmo tamanho, de pequenininha, tá? Eu continuo pequena, mas agora já mais madura. Então, assim, foi uma coisa assim que... Não sei se você chegou a ler aquela crônica que eu falei sobre... que tem lá como é que é lá na antologia. Antologia, Minuto de Tudo. Então, aquilo lá é um pouco da minha história, né? Uma delas eu só lia dos bichinhos, né? Mas tem a outra que fala da minha, sabe, da minha caminhada. E eu, assim, eu caí numa sala de aula sem saber o que era. E a partir daí, eu me apaixonei tanto agora, que eu tenho essa idade toda, não é? Eu sou bem mais jovem que vocês, né? Jovens há bem mais tempo, né? Aliás, e eu estou na sala de aula até hoje. Então, assim, eu coordeno cursos,
mas eu tenho uma disciplina. Na outra faculdade, mas eu tenho a matemática lá, mas eu tenho na sala de aula. Então, é por vocação mesmo, tá? É por vocação. E quanto à licenciatura, a minha preocupação é exatamente isso. Nós estamos em Fabriciano, estou fazendo alguns projetos para abrir licenciaturas em outra faculdade. Aqui na nossa região, fecharam todas as licenciaturas. Na época, eu trabalhei no Centro Universitário do Leste de Minas, que é a Unileste, e na época nós tínhamos as 7 licenciaturas, eu trabalhava nas 7 licenciaturas. Hoje não tem nenhuma. Tá? Nenhuma. Nessa faculdade que eu trabalho agora, nós tínhamos letras e matemática, antigos, tanto assim que esse curso de matemática, ele foi classificado o melhor, há uns 5 anos atrás, o melhor curso de matemática de Minas Gerais de escolas particulares. E ele fechou. Tá? Então, fechou letras, matemática, pedagogia, nem chegou a abrir, porque começou, mas não terminou. Eu trabalhei em outro lugar, com outra pedagogia. E vão aí priorizar engenharia, direito, e sistema de informação e administração. Então, assim, a preocupação da gente é assim, quem vai ensinar para os seus filhos? Né? Para os meus netos? É preocupante. Eu preocupo, e a licenciatura ela está em decadência mesmo. É pena, eu sou meio resistente a essas coisas assim, meio de EAD, essas coisas. Então, eu gosto muito do presencial, eu gosto muito de trabalhar com aluno, eu gosto corpo a corpo, olho no olho. Né? Agora, os cursos de licenciatura agora são todos virtuais, todos EAD. Não é? Então, e a gente tem visto, ele aqui em licenciatura, a gente tem visto alguns cursos precários demais. Tá? Então, nós temos aqui, eu tive um depoimento há anos atrás de uma pessoa que fez um curso em EAD e ela não sabia nem o título do trabalho que ela fez, que ela comprou. Poxa. E ela falou, e ela dizia assim, eu não fiz prova, não, eu falava para a secretária para poder preencher lá, para mim depois eu ia lá assinar, porque eu não tinha estudado. Então, com isso, você vai desvalorizando cada vez mais as questões da licenciatura, né? Então, eu me preocupo muito, sabe? Então, assim, nós estamos abrindo algumas licenciaturas, eu estou fazendo projeto para uma outra faculdade que me pediu mês passado, e estão resistindo, estão querendo semipresencial, mas nada presencial. Ah, pena. É triste. É triste. Muito triste, né? Então, tá assim, e a gente não... A minha preocupação são os nossos pequenos. Por quem serão educados, né? Agora, Neuza, deixa eu aproveitar, já que você falou uma coisa que mexeu comigo aqui, você não acha que os alunos também são culpados de tudo isso pelo desinteresse, né? Parece até que só querem pegar o diploma, né? E né, eu me lembro uma vez no Mackenzie, nós fizemos uma manifestação em busca da qualidade do curso, de melhorar, né? E você sabe que a coisa não foi bem vista entre os alunos, porque, na realidade, o que a gente queria? Melhorar o ensino, mas os próprios alunos, não, deixa para lá, isso não é importante, né? Então, eu acho que os alunos são culpados, não exigem um curso de qualidade, né? E a coisa vai indo, chega uma certa hora, você não tem mais como recuperar. Aliás, é a história do ensino no Brasil, né? As pessoas não aprenderam, não querem aprender e não vão aprender, né? E, consequentemente, não vão ensinar, né? Exatamente. Triste, né? Obrigado, viu, Neuza? É verdade. Obrigado, viu? Nada. Aqui, mas o que o João falou aí é verdade, porque a gente percebe o desinteresse, né? Desinteresse. E principalmente as licenciaturas e os cursos, em geral, isso virou um comércio.
Nós temos, por exemplo... Exatamente. Não é? Virou comércio. O que tem de EAD? Por exemplo, eu moro ali no centro... Ali não, lá. Eu estou fora agora. Lá no centro de Coronel Fabriciano, que é anexo a Ipatinga. E em cada rua que você passa, eu lembro do Cortella falar assim, a faculdade da porta, né? Cada porta é uma faculdade, não é isso? E tem assim, uma lista aqui. Ela deve ter 200 e tantos cursos no muro. Tá? Qualquer coisa que você quiser fazer, tem lá, menino. E você sai com diploma. É triste, né? É. Virou literalmente um comércio, como se fosse um produto qualquer, e a educação não é uma coisa simples. A educação é algo muito sério, a gente está formando um cidadão ali, seja no fundamental, no ensino infantil, no médio, enfim. E é triste ver a decadência que caiu na educação de professores. Verdade. Eu preocupo muito. Eu sou suspeita porque eu gosto muito da educação, sabe, da área de educação, mas muito. Eu sou apaixonada mesmo com essa área. Então, assim, o coração dói quando você percebe o comércio que virou. Não, você paga. Tem uma que falou assim, há tempos atrás, a moça falou que era só eu terminar de pagar, que ela me mandava o diploma. Eu não terminei o curso, não, mas ela falou, você só paga. Né? E eu falei, ai, meu Deus. Pois é. Mas, Neuza, ainda bem que nós temos pessoas assim como você, que são resistentes e nadam contra essa maré, né? Não. Então, dessa maré que surge aí, né? De desinteresse, de tudo que vocês colocaram agora, né? Eu queria dar um recadinho para quem está na sala, quem quiser interagir com a Neuza, fazer algum tipo de pergunta, é só colocar o nome aqui no nosso chat que a gente libera o microfone para vocês falarem. E eu queria dizer para você, Neuza, que nós temos 2 comentários aqui. Um da Olinda, ela está, quando você estava falando da questão do livro, né, da superação matemática, ela escreveu interessante, e ela disse que você navega pelas exatas e humanas com a mesma habilidade, e te deu parabéns. Tá? E a Fernanda colocou parabéns, Neuza, depois que entendemos as mágicas da matemática, nos apaixonamos. Não, menina, menina, nos cursos os professores saem eufóricos. Na minha aula, aí um relator do último encontro nunca será a mesma. Porque isso aqui, a gente brinca aprendendo matemática, não é brinquedo. Eu tinha um aluno que ele falava assim, professor, nós não vamos passar de brinquedinho? É o laboratório. É uma sala de brinquedinho linda, maravilhosa. Só que hoje ele é professor, né? E eu contratei na época, logo depois, num curso de pedagogia como professor de matemática. E ele falou assim, eu agora só trabalho daquele jeito. Me apaixonei, alguém falou apaixonado, ele falou, me apaixonei pelo tipo de matemática que se propõe lá no laboratório. Quem perguntou sobre as exatas e humanas, nós tivemos um avaliador aqui no Vale do Aço, na ocasião, que foi até um curso novo, e o professor lá, ele foi visitar esse laboratório. E, conversando com a gente, ele falou assim, eu nunca vi uma pedagoga se interessar por matemática. É a primeira vez. Não é? Eu sou pedagoga e me apaixonei pela matemática exatamente porque eu tive muita dificuldade na matemática. Mas eu tive muita, tá? E daí, quando eu fui fazer o mestrado, antes de eu fazer o mestrado, quando eu fui fazer a primeira especialização, né, eu já fiz um trabalho relacionado com o ensino da matemática. E, a partir daí, o resto, até hoje, foi pesquisando essa hora de formação de professor de matemática, a área de educação matemática, que eu trabalho educação matemática, que não é aquela matemática pura, cheia de conta, não. Ela sai a conta. Mas ela não é aquele negócio que você enche o quadro de fórmulas e ficou por isso mesmo. Até chegar na fórmula, eu já fiz 1001 coisa anterior. Primeiro prático, e depois nós trabalhamos com a Torre de Hanoi, que vocês já todos conhecem, e depois que nós trabalhamos várias vezes a Torre de Hanoi, e agora vocês vão elaborar uma fórmula.
E aquela fórmula de trabalhar a torre de Arnold, quantos movimentos tem que fazer, tudo foi em fórmula matemática que eles formularam. Então, assim, a partir do concreto para o abstrato, né? Aí se trabalha melhor e o aluno gosta demais, sabe? Tem um depoimento aí, não sei se a Laís não conseguiu ouvir porque o som estava meio ruim, mas o depoimento que os alunos fizeram das aulas de prática, como é o último ano, eles fizeram depois. Fizeram depois e fizeram o depoimento lá. Aí falando da importância que aquela aula trouxe para a vida deles. E, inclusive, tem aluno seu aqui na sala de aula que está colocando aqui no bate-papo, né? Tem a Daiane, né, que está escrevendo: quero parabenizar minha querida professora e dizer que aprendo demais com ela. Já sinto saudade de suas aulas. Essa Diane foi meu braço direito. Ela é muito graciosa. Oi, Ei, Diane. boa Opa, tarde. tá bom, minha filha? Tudo bem? Também estou com Hoje... saudade, Diane. O que a gente faz, hein? Vamos fazer especialização agora, pós-graduação, sei lá, uma coisa qualquer, né? É verdade, né? Vou parar, não. Para não, viu? Diane, esse livro, você terá posse dele no dia que você for assinar o seu diploma, tá? Olha que Aí chique. estará lá na secretaria da faculdade, onde você vai assinar o diploma e vai receber o livro. Combinado? Tá bom. Eu só entrei mesmo para parabenizar, dizer que amo suas aulas, sempre amei. Você é uma inspiração para mim e acredito que para todos os meus colegas. E muito obrigada por tudo, professor. De nada. Vocês fazem parte da minha história também, viu? Obrigada, Diane, pela sua participação aqui. A Diane foi uma das que ajudaram, né, aqui na elaboração do livro, né, junto com você, não é? Sim, o nome dela aí, tem ali. Parabéns, então. É uma das que nadam contra a maré, né? É a primeira da lista, viu? É a primeira da lista lá da dedicatória. Certo. E aí tem a Luizabelle. Luizabelle. Ela também quer te dar... É outra preciosidade que nós tivemos no curso de letras. A turma foi muito boa, sabe? Luizabelle, inclusive, é minha orientanda. Eu oriento o trabalho dela, sabe? E ela também está te dando os parabéns aqui. Caso você queira desativar seu microfone, fique à vontade. Luísa? Creio que não. Não, né? Então, tem a Laírce. A Laírce também, ela está pedindo, ela está fazendo, na verdade, um pedido aqui, né? Ela gostaria que você mostrasse uma das atividades do livro, porque ela disse que ela conhece o laboratório de matemática que você montou na faculdade, e esse laboratório é maravilhoso. É verdade. A Laírce, ela me visita toda semana que eu chego lá. Logo após ela chega para me visitar no laboratório. Laírce, nós não temos como fazer os exercícios aqui, mas eu vou te mostrar, tá? Nós temos essas aqui. Tá. Isso aqui, por exemplo, ó. Você lembra do truque da fita? Você lembra do truque da fita? Conta pra gente. Deixa eu dar uma fita aqui, já que seja. Deixa eu ver se eu acho uma fita, né? Vou achar uma fita métrica, tá? Tá. Pega uma fita métrica, né? Com alguns clipes. E aí você pede o aluno ou a pessoa que coloque quantos clipes ele quer. 1, 2, 3, 4, 5. E ele coloca os clipes onde ele quiser. E aí ele vai somar a fita dos dois lados e você já tem um resultado já. Antes que ele te fale, você já tem o resultado dessa atividade. Parece mágica, né? Parece mágica, né? E é uma coisa palpável, matemática. Aí é coisa toda, de repente eles descobrem, não é? Então, se eles colocam 4 clipes, eu já sei a conta de cor, quanto que vai dar. 5, 6, quantos clipes ele quiser, é só eu fazer uma continha rápida, tá? Calculadora, que eu já sei
quanto que vai dar. Então, essa aqui é muito boa. Tá? Tem no livro, está explicadinho no livro. É isso que eu queria que o pessoal aí conhecesse seu trabalho, porque o livro está fechado, a gente não vai ler agora, mas como eu conheço as atividades, cada uma é mais bonita do que a outra, encanta, né, o aluno. Encanta. Encanta o aluno. E aí eu queria que todo mundo tivesse uma palhinha do que vai encontrar no livro. Muito bom, parabéns. Obrigada. Como sempre, parabéns é pouco, né, Neuza? Aquela mágica egípcia, né? Quando os egípcios não sabiam multiplicar nem dividir por outro número que não, senão 2. E aí você faz o cálculo de quando a pessoa pega o número, está na mesma página daqui, e você vai fazendo o cálculo apenas procurando os números ímpares, e você descobre a soma também, não é? Tá? Então, assim, são atividades que a gente gosta muito de fazer. Tem também algumas adivinhas, tem as atividades de Tangram, tem também, tem muita coisa, só que, né, se tivesse tempo, a gente ia fazer uma mágica, né, mas não tem como. Mas tem muita coisa curiosa, tá? Uma fundamentaçãozinha pequena para poder não enjoar, e fala um pouquinho do Malbataan, que é o nosso matemático maior, do qual a gente tira todas essas, né, essas situações, porque assim como ele, eu também não consegui aprender matemática. Tá? E talvez por isso eu tenha me dedicado tanto à educação matemática. Certo. Neuza, então a Kênia também está te dando os parabéns. Ela está dizendo que ela é muito grata por todos os ensinamentos e também por tanto incentivo e apoio que você deu para ela. Então, ela traz esse agradecimento. A Kênia, isso. Kênia foi outra, ela tem um bebezinho que nasceu há pouco tempo. A gente sabe da história de todos. Tá vendo? A proximidade, né? E Neuza, eu queria que você contasse agora aqui um pouquinho para a gente, porque você faz mágica com números e você faz com as palavras também, né? Porque tem aqui o seu livro, né? Da Anjinha que perdeu uma asa. Sim. Conta para a gente como que foi que surgiu, então, a ideia de você escrever um livro para crianças. E como que foi o desenrolar dessa história? Eu escrevi vários livros, sempre, eu disse, cada 2 anos a gente cria, não é? Cria 2 filhinhos, não é? Um didático e um infantil. Não é? Então, esse aqui é o último, tem outros aí também, não é? Que a editora tem por aí, dos anos anteriores. Mas esse anjinho, aí para contar a história é o seguinte, cada livrinho de história desse que eu tenho contado, ele tem um fundo de verdade. Eu só não posso terminar a história do jeito que aconteceu. É a minha menina que fala assim, não pode não, porque é muito trágico. Então, assim, a história começa contando e no final eu mudo. No começo é verdade. Então, assim, todos eles foram tirados de alguma coisa real, tá? Esse também. Não citei nome, não citei nada, mas ele tem um fundo real de pessoa que aconteceu alguma coisa semelhante, tá? Então, esse aqui é um deles. E esse aqui foi, há tempos atrás, eu pensando numa situação que tinha acontecido, assim como os outros, não é? Eu estava num congresso em Foz do Iguaçu, e a abertura do congresso estava muito chata. Mas sabe o que é muito ruim? Nossa, eu vou fazer uma viagem de lá aqui, mas que dia ruim, péssimo. E eu peguei a folha lá e estou escrevendo. E saiu essa história. Aí eu vim para casa, falei, agora eu vou polir isso aí. E eu nunca mais achei o rascunho, você acredita? Perdi o rascunho. E eu falava com a minha amiga, ela ria, porque ela também estava comigo lá,
Ela foi comigo, ela falou assim, mãe, não é possível, só pegar o papel? Não jogamos fora. É um bloquinho, né? Um bloquinho que geralmente nos encontros eles trabalham com a gente. Eu falei, Márcia, evaporou. Mas simplesmente evaporou. Não pode evaporar, não é. E a gente procurou, mas nós procuramos para a casa toda, são 3 pavimentos, a gente procurou no terceiro, nada. Falei, sabe uma coisa, eu vou escrever de novo. Lógico que aí não saiu com aquela perfeição que eu queria, mas tudo bem. Deixa eu fazer de novo. Agora que ele terminou, eu estou aqui numa chácara, perto de Patinga, passando essa quarentena que não acaba, não é isso? Não é? Esse isolamento. E eu não achei a folha. Agora, depois que eu fiz o... Então foi muito engraçado. Eu passei a mensagem para Márcia, achei o arquivo, minha filha. Então, assim, as minhas histórias infantis são todas baseadas em alguma coisa. Tá? Só o final que não. E esse aqui, eu estava passando por alguns momentos, assim, com uma pessoa que era uma anjinha, assim, era anjinha, mas ela estava sem água, ela não estava bem. Tá? E aí, eu escrevi nesse momento que o Congresso não estava me agradando. Tá? E pedi a folha. Mas o título eu trouxe. Né? E aí eu trouxe e refiz tudo de novo, e aí foi até chegar a esse ponto. Mais uma vez você trazendo a questão da superação, né? Sim. E agora para linguajar das crianças, né? Para mais perto aí das crianças, na história, né? Através da história. Aqui, tem uma pessoa muito especial e que está aí presente, que é o nosso ex-coordenador, a quem a gente preza, estima demais, viu? E que foi praticamente um dos responsáveis pelo trabalho, por abrir portas para a gente fazer esse trabalho, é o professor Walter. Ok, tá? ok. Então, ele está dizendo aqui, eu conheço o trabalho da professora Neuza, ela transita nas várias dimensões da educação, matemática, história, etnomatemática, modelagem matemática, resolução de problemas. Aprendi muito com a professora. Ai, obrigada. Nós aprendemos juntos, porque eu aprendi muito com ele. Tá? É uma pessoa e tanto, viu? É um ser humano excepcional. E que foi responsável, que abriu portas para a gente. Ele sabe o que é você ter assim, uma pessoa onde você tem liberdade de ação? Então, assim, tinha um projeto que a gente já sabe, um projeto louco, né? Fazer isso. Imediatamente ele acolhia aquele projeto da gente. Então, foi muito bom trabalhar com ele durante tanto tempo. E pena que o curso acabou. E ele quer dar uma palavrinha aqui para você. Walter, você pode abrir o seu microfone. Você vai receber um convite, aí você pode abrir o seu microfone. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir? Sim. Para mim é uma alegria muito grande estar participando aqui, junto com a professora Neuza e o grupo, né? Parte do grupo eu não conhecia. Conheço a professora Laís e os alunos, que também foram meus alunos enquanto estava na coordenação do curso de matemática, que infelizmente nós não estamos mais junto com eles. Mas como eu estava dizendo sobre o trabalho da professora Neuza, até quis ressaltar aqui o menu de vieses de desempenho, de superação que ela apresenta. Ela apresentou em todos os momentos que nós tivemos juntos, apresentando trabalho em escolas públicas, principalmente desenvolvendo trabalho de modelagem, essas magias da matemática que ela tem falado aqui. Isso eu vivenciei juntamente com ela, né, nas experiências que ela ministrou junto com os alunos. E eu pude ver, junto com os trabalhos que ela tem realizado, o brilho nos olhos dos alunos. Realmente é um trabalho encantador. Então, enquanto amigo da professora, né, eu quero parabenizá-la, né, por mais uma superação, que é esse legado importante do livro que nós encontramos aqui, que certamente é um ponto de apoio, é um ponto de equilíbrio, é um ponto onde o professor pode desenvolver de maneira alegre o ensino da matemática, principalmente no ensino fundamental, né, onde nós temos uma carência muito grande, né, de trabalhos assim, nessa área. Então, eu quero deixar aqui apenas a minha manifestação e meus parabéns, professora.
né, que seu trabalho possa repercutir muito aqui pelo Brasil. Parabéns ao grupo e por essa iniciativa tão bela, que é de trazer uma pessoa especial como você aqui. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Obrigada, Walter. Neuza? Eu agradeço de coração, porque foi um trabalho brilhante que fizemos juntos, sabe? E vai deixar saudade, sim. Tá? É um ser humano fora do comum, tá? Além de um coordenador, sem questionamento, sabe? Tá? Muito ajudou a gente, todos esses trabalhos, nós fizemos vários projetos juntos, e assim, ele acolhia de corpo e alma toda a iniciativa que a gente tinha. Então, assim, a ele o meu abraço, o meu carinho, o meu agradecimento também por estar, por ter conhecido uma pessoa assim, que foi fora de série. Tá? Obrigada, professor Walter. Bacana. Neuza, eu gostaria que você contasse aqui um pouco para a gente, para esse grupo que te acompanha e que festeja hoje aqui junto com você, né, esses 2 livros. Eu gostaria que você contasse aqui para a gente um pouquinho sobre você, né, que você dissesse o que é que você gosta de fazer quando você, além, né, de ler, escrever, dar aula de matemática, o que é que você gosta mais, né, de fazer? Nossa, gosto de tantas coisas. Primeiro, adoro viajar, não é? Adoro viajar. Estou sentindo uma falta de viajar que você não imagina, tá? Então, assim, eu gosto muito de participar dos congressos no Brasil inteiro, fora do Brasil. Não é? Aqui pelos arredores, não gosto de muito longe, não. Tá? Nossa região aqui, não é? O Mercosul, por aqui, pertinho, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, aqui perto, porque a viagem é mais tranquila. E também as leituras eu gosto de ler, gosto muito de ler, algumas ficções, né, algum livro de ficção, mas como a gente não é profissional de educação, né, Eliakim? Então, eu adoro, gente, eu gosto muito de ler Portela. Sabe? Ah, que maravilhoso, ele é fantástico. Eu tive com ele há 2 anos atrás, 2 anos, e todos os livros eu leio, eu compro, sabe? A gente troca tudo. Então, assim, eu tenho paixão pelas leituras. Rubem Alves também, não deixa de ser um bom filho, foi. Mas o que nós temos de hoje, eu tenho paixão, sabe? Eu admiro as falas, as palavras, os assuntos. Não é? Esse aqui da ética, não é? Nossa, pai, ele tem uma parte que eu cheguei até a ler para os alunos na ocasião, quando ele fala exatamente essa questão da ética na comunicação, né? E aí eu li para eles, há dias atrás nós tivemos um encontro, e eu li para eles falando da questão da educação, tá? Falando o que você quer deixar, não é? Assim como o professor Walter, o que a gente quer deixar para a geração, não é? Então, ele diz assim, que geração vamos deixar? Como nós vamos deixar? Não é? Nós conversando, ele aqui há tempo, agora mesmo, nós falávamos da questão da educação, das licenciaturas, como é que, a preocupação que a gente tem, não é? E aqui ele diz, que geração vamos deixar? Não é? Então, assim, para que a gente leve o exemplo, que exemplo eu vou deixar para que as pessoas lembrem de mim como? Não é? Então, leio muito, gosto muito de palavras cruzadas, eu gosto de... E leio, sabe? Mas eu gosto de muita coisa, eu gosto, preferentemente, de viajar lendo, tá? Bacana. Neuza, a Olinda, ela quer falar com você, e aí depois da Olinda, nós vamos para as considerações finais, tá bom? Tá bom. Olinda? Obrigada, João. Boa tarde, Neuza. Boa tarde, Olinda. Encantada, que educadora ouvindo educadora. Ai, e com a sua experiência, é maravilhoso. Fiquei feliz por conseguir te ouvir hoje.
Nossa. Mas eu digo que nós, educadores, sempre tivemos rivais na sala de aula. Sim. Na minha época, era a Xuxa. Então, nós tínhamos que fazer miséria na sala de aula, porque a Xuxa era uma concorrente, né? Na época, música, as crianças ficando adultas muito cedo pela maquiagem e aquele sonho que você é o que é, pode morar na favela. Então, toda aquela utopia também, mas nós tivemos os nossos rivais. Hoje, é a internet, o Netflix, o WhatsApp, o celular, né? A facilidade, a rapidez do ensinamento, não é? E falando na formação dos professores, realmente o encerramento das licenciaturas, muito triste. Porque uma educadora, como que ela vai se educar e aprender sem olhar, sem conhecer, ou tocar nas pessoas, na professora, nos amigos, sentir a emoção de quem está nos dando aula. Não é? E nós tínhamos, como formação de professores, nós tínhamos o Cefam, que era um centro maravilhoso do estado de São Paulo. Os alunos se dedicavam integralmente, com uma bolsa, né, de estudo. Eu fui diretora do Cefam, aí eu fui fazer especialização em formação de professores para dar conta do recado. E era uma formação maravilhosa. Aí encerraram todos os institutos, todos os Cefams, e veio a pedagogia. E depois a pedagogia EAD. Então, como você diz, quem vai ensinar? Quem vai ensinar? Eu tenho uma professora, filha professora, ama de paixão a profissão, e um filho fisioterapeuta que dá aula também em pós-graduação e na faculdade. Por quê? Ele falou, mãe, nós temos no nosso DNA o sangue de ser professor. Nós amamos. Então, eu fico muito feliz, né, dos meus filhos continuarem a minha paixão. Mas eu também tive muita dificuldade em matemática, muita. Levantava de madrugada e me tornei pelo menos uma professora muito responsável para ensinar matemática. De primeira ao quinto ano, né, que seria hoje, mas com muita responsabilidade e querendo que meus alunos não passassem pelo que eu passei. Então, eu me dediquei muito. Neuza, muito obrigada. Ganhei minha tarde. Não, obrigada. Você é uma educadora que faz a diferença. O professor tem que fazer a diferença em sala de aula. Não é pegar uma apostila e seguir, não é? E eu estou muito feliz por poder ouvi-la. Obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu falo que a Escortece abriu um leque na minha vida. Nós acabamos de falar, né, no princípio, que abre o leque. Eu estou aqui com a Lenice, que é minha aluna também, né? É uma delícia. E vocês que estão tão longe, né? E têm essa oportunidade. Se eu estiver em São Paulo, isso é diferente, né? Eu sou de Bauru. Oportunidade. Bauru. Que bacana, né, Neuza? Obrigada. Deve estar sendo uma delícia para você estar tendo todos esses retornos, né? Eu agradeço. Muito Neuza, eu gostaria que agora você deixasse aqui para as pessoas que estão acompanhando você aqui na sala e para as pessoas que vão posteriormente assistir a esse vídeo, as considerações finais. Sim. Agradecer a cada um de vocês que disponibilizaram esse tempo para participar desse momento, que para a gente é importante demais, para mim é muito importante. Agradecer a equipe da Escortec, que é 100%, parabéns pelo trabalho, né? Ao professor Walter, Laís, aos nossos alunos, que daqui a pouco serão nossos colegas de trabalho, tá? O meu abraço, o meu carinho, e não vamos desistir da educação, porque quem sabe muda, né? Pensar não paga, não é isso? Então vamos pensar. E se tiver um minutinho, só queria ler uma lista aqui, tá? É rapidinho. É a lista. Além do professor Walter,
da Laís, que são colegas de trabalho, nós tivemos a participação desse livro da Diane, do Jeff, do Jonathan, da Kênia, alguns estão aí, Lenice, que está aí, Letícia, Luizabelle, Marieta, Marilza, Marlon, Matheus, Raine Kelly, Valdirene e o Wellington. O meu abraço e o meu muito obrigada por contribuir com a elaboração desse livro. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Bacana, Neuza, nós agradecemos a sua presença, parabenizamos todos, né, que estiveram juntos na elaboração do livro Superação Matemática, agradecemos a presença de todos hoje aqui com a gente, e eu relembro mais uma vez que o livro Superação Matemática está à venda, e também o livro A Anjinha que Perdeu a Asa, né, que perdeu uma asa. Os livros estão à venda nos sites das livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e Submarino. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá e adquirir o seu exemplar. Ok? Neuza, muito obrigada pela sua participação. Vamos desativar os microfones e convidar que todos deem um presente para a Neuza. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Obrigada. Parabéns, Neuza. Obrigada, viu? Parabéns, Neuza. Você é linda, viu? Parabéns. Obrigada. Você conseguiu, em pouco tempo, emocionar todos nós. Obrigada. Eu fico agradecida pela oportunidade, viu, João? Um abraço. Parabéns, a energia é contagiante. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Um abraço. Tchau para todos. Parabéns, dona Neuza. Oi. Parabéns, dona Neuza. Um beijo a todos. Viu? Beijo. Tchau. Um abraço online para vocês, tá?